Então, olha só, né? Você projeta uma rede para 7.000, possíveis 7.000 assinantes, mas espera que entre em torno de 1.000, 1.500, quiçá 2.000 assinantes. Por quê? Porque a concorrência está pesada, né? Está forte. Então, não está fácil a brincadeira. Então, eu preciso, né, projetar, implantar uma OLT para atender este cenário. Tá? Então, olha aqui, esse é o nosso cenário. Tá? 7.000 para atender em torno de 2 a 1.500. Então, como é que eu vou colocar essa OLT? Que OLT eu tenho que colocar? Bom, se a gente vai ter a perspectiva de atender até 1.000 e 1.500 assinantes, eu preciso de portas PON, eu preciso ter possibilidade de atender toda essa região, esse raio de 7.000 casas, isso que é um raio mais ou menos. 7.000 casas depende muito do cenário, por isso que eu estou falando, depende de topologia, mas daria aí em torno de um raio de 4 a 6 quilômetros de rede. Então, o ponto zero seria, né, o ponto zero específico, e a partir desse ponto eu teria aí um raio de até o máximo 8 quilômetros, eu vou botar aqui, talvez é muito, fica entre 6 e 8, não passa disso. Então, eu tenho cada porta-pão minha, vai atender uma determinada região, com uma determinada distância. Eu não faço, por exemplo, a primeira porta-pão, onde eu tenho a ONU 0, atender a última ONU que está a 8 quilômetros, por exemplo. Tá? Por quê? Porque tem várias informações e normas que explicam muito isso a fundo, que eu vou falar lá no Bootcamp, mas essa é uma regra já, e né, eu quero saber mais detalhes, a gente vai se encontrar lá. Mas eu não faço isso. Então, eu tenho uma porta-pão, por exemplo, para atender esses caras que estão distantes, entender o pessoal que está ali com a distância média, por exemplo, entender o pessoal que está ali mais próximo de mim. Então, eu tento sempre projetar dessa forma, e aí e as recomendações das pessoas que eu conheço também sempre me levaram a isso. Então, preciso determinar aqui a quantidade de porta-pão, isso é legal. Então, beleza, eu vou atender em torno de 1.500 assinantes, eu tenho ali, por exemplo, eu poderia trabalhar com uma OLT de 2 slots, de 16 portas-pãos, que daria em torno de 32 portas-pãos, por exemplo. Então, seria uma OLT daquelas menores. Ou poderia trabalhar com uma OLT média, que aí eu teria uma perspectiva maior de crescimento. Né? Aquela OLT média tem em torno de 6 portas-pãos, 6 slots. Então, eu poderia ter aqui 6 ao invés de 2. Então, depende muito da sua perspectiva de crescimento. Sempre a perspectiva de crescimento que vai determinar qual OLT você vai comprar. Tá?